Estou aqui tentando colocar em palavras o que aconteceu comigo na última noite. Minha mão ainda treme. Meus olhos continuam indo em direção à janela a cada minuto, esperando, sei lá, alguma coisa. Não tem como explicar direito a sensação de ser observado, caçado talvez, sem parecer que estou exagerando. Mas tudo começou ontem, quando saí do trabalho mais tarde do que o normal. Era quase 11 da noite quando desliguei o computador. A empresa já estava vazia. Apenas as luzes de emergência e o som abafado da faxineira limpando o hall principal. Peguei meu carro no estacionamento subterrâneo e comecei a dirigir de volta para casa. O trajeto era o mesmo de sempre, 25 minutos por uma estrada que liga o centro à zona mais afastada da cidade onde eu moro. Gosto de morar longe, no sossego, mesmo que seja meio isolado. Nunca pensei que isso fosse um problema. Até ontem. Já estava na metade do caminho quando notei um carro preto no retrovisor. Faróis baixos, seguindo a distância. No começo, nem dei bola. Podia ser qualquer um, mas ele estava atrás de mim por tempo demais. A cada curva que eu fazia, ele fazia. Quando eu diminuía, ele diminuía. Quando eu acelerava, ele acelerava. Um desconforto começou a se instalar no meu peito. Aquilo não era coincidência. Resolvi testar. Virei à direita numa rua que não fazia parte do meu trajeto. Ele virou também. Depois entrei num bairro desconhecido, andei devagar, dei meia volta. Ele continuou atrás. Comecei a suar frio. Fiz uma sequência de curvas rápidas, depois entrei numa rua escura e sem saída. Desliguei os faróis por alguns segundos e me escondi atrás de um caminhão estacionado. Esperei. Uns 2 minutos depois, ele passou direto pela avenida principal, sem me ver. Respirei aliviado, mas ainda com o coração disparado. Esperei mais um pouco e então voltei para o caminho de casa. A estrada estava vazia. Cheguei por volta da meia-noite. Minha casa fica numa rua sem saída, cercada por algumas poucas residências e muito mato. A iluminação é fraca e o silêncio é constante. Estacionei na garagem, tranquei o portão e entrei. Ainda me sentia estranho, inquieto. A casa estava como sempre, vazia, escura, silenciosa. Acendi as luzes, fechei todas as janelas, tranquei as portas. Bebi um copo d'água na cozinha e fiquei olhando a rua pela fresta da cortina. Nenhum sinal do carro. Talvez fosse só paranoia. Talvez fosse só um motorista perdido. Ou só alguém brincando. Fui tomar banho, tentando relaxar, mas o barulho do chuveiro me deixava nervoso, como se cobria os sons da casa inteira. Me sequei rápido, coloquei uma camiseta e fui para o quarto. Me deitei e tentei dormir, mas demorou. O silêncio era incômodo, opressor. A sensação de estar sendo observado ainda grudava na minha nuca. Não sei exatamente a que horas adormeci, mas acordei de repente no meio da madrugada, com uma vontade absurda de ir ao banheiro. Olhei o relógio, 3:07. Levantei meio zonzo, as luzes todas apagadas. Quando passei pela janela do corredor, vi um clarão, um farol. A luz atravessava o vidro do meu quarto, iluminando as cortinas por dentro. Gelei. Corri de volta e olhei com cuidado. Era ele, o mesmo carro preto. Estava parado em frente à minha casa, motor desligado, faróis baixos acesos. Imóvel, como se estivesse esperando. A rua deserta, nenhum som, nenhum movimento. Apenas aquele carro preto e a luz invadindo meu espaço. Meu estômago virou. Peguei o celular tremendo e disquei para a polícia. A atendente pediu meu endereço, pediu calma, disse que ia mandar uma viatura. Me mandou me afastar das janelas. Obedeci. Corri para o banheiro e tranquei a porta. Me sentei no chão encostado nela, tentando controlar a respiração. Minutos passaram. Silêncio. Mas então ouvi passos. Passos no quintal. Alguém caminhando em volta da casa. Parei de respirar. Os passos pararam diante da janela do quarto. O farol apagou. Agora era só escuridão. Então, uma batida, seca, na janela.
Tentei gritar, mas a voz não saiu. O som de uma maçaneta girando ecoou à porta do quarto. Alguém estava tentando entrar, só que eu estava sozinho. Tranquei a respiração. O trinco não cedia, mas alguém puxava. Com força, a madeira tremia. E então, finalmente, o som das sirenes, longe, mas vindo. Vi uma luz azul piscando pelas frestas da cortina. A pressão na maçaneta parou. Passos rápidos se afastaram. Ouvi o carro ligar. Em segundos ele acelerou e sumiu pela rua. Policiais bateram no portão, me chamaram. Saí do banheiro em choque. Abri a porta, deixei que entrassem. Eles varreram o quintal com lanternas, procuraram pegadas, perguntaram o que eu tinha visto. O carro não estava mais. Os vizinhos, poucos, começaram a acender luzes, mas ninguém tinha visto nada. Me disseram que fariam ronda por ali nas próximas noites. Sugeriram câmeras, segurança, mudar a rotina. Me ofereceram ajuda para instalar coisas. Agradeci, mas recusei. Naquele momento só queria dormir. Me sentei na sala e fiquei lá até o sol nascer. No dia seguinte não fui trabalhar. Fiquei em casa, trancado. Cada barulho me fazia olhar pela janela. Cada carro que passava me deixava tenso. Não consegui mais sair de casa depois que escureceu. Instalei câmeras, luz com sensor, um alarme. Mas nada disso aliviava a sensação de que ele poderia voltar. À noite, quando estou prestes a dormir, ainda imagino ver aquele farol atravessando a cortina. Imagino a porta do quarto girando, a maçaneta rangendo. E o pior de tudo, a certeza de que aquilo era real. Não foi pesadelo. Não foi invenção da minha cabeça. Foi alguém que me seguiu, alguém que veio até minha casa, alguém que esperava alguma coisa. Nunca descobri quem era. A polícia disse que sem placa, sem rosto é difícil. Talvez fosse um psicopata. Talvez só um sádico que queria ver até onde podia ir. Mas isso pouco importa agora. O estrago já foi feito, porque o medo que ficou em mim não precisa mais de uma pessoa. Agora ele está dentro da minha casa, dentro da minha mente. Vivo cada dia como se ele pudesse voltar. E se voltar, será que vou conseguir escapar de novo? Sempre gostei de ficar sozinha. O silêncio da casa, o controle sobre o ambiente, a liberdade de andar descalça, desligar todas as luzes e deixar só a luz azul da TV preenchendo o cômodo. Naquela noite, tudo parecia normal. Estava deitada no sofá, enrolada numa manta, o celular na mão, zapeando entre vídeos e mensagens. Lá fora, o vento fazia as árvores dançarem em sombras que se projetavam pelas janelas. Eram 2:30 da manhã, quando o telefone tocou. Número desconhecido. Achei que fosse engano ou alguma ligação internacional automática. Ignorei. Tocou de novo 20 segundos depois. Atendi, já impaciente. Alô? Nenhuma resposta. Fiquei ouvindo. Do outro lado, um silêncio estranho, como se alguém estivesse prendendo a respiração. Quase desliguei, quando uma voz masculina, rouca e baixa, falou: "Eu estou te vendo." Demorei alguns segundos para processar. O coração bateu forte. "O quê? Quem está falando?" Silêncio de novo. A ligação caiu. Levantei do sofá, fechei as cortinas da sala. Achei que podia ser alguma brincadeira idiota, mas no fundo já havia uma inquietação me corroendo. 5 minutos depois, o telefone vibrou de novo. Número privado. Atendi com raiva. "Olha, se isso for uma piada..." A voz interrompeu, calma demais. Blusa cinza, manta listrada, pés descalços, a TV ainda ligada. Soltei o telefone. Me afastei da janela. Corri para o interruptor. Luzes acesas em toda a casa. O coração parecia uma batida de tambor na garganta. Peguei o telefone de novo. Nova mensagem. "Você fica bonita quando está com medo." Senti as pernas amolecerem. Tranquei todas as portas e janelas. Revirei os cantos da casa procurando por câmeras. Alguém escondido. Qualquer coisa. Nada. A respiração ofegante. A sensação de estar sendo observada.
O telefone tocou de novo. Por que está trancando tudo? Já estou dentro. A ligação caiu. Gelei. Fui até a cozinha, peguei a maior faca que encontrei. Olhei cada cômodo, cada armário. Estava tudo como sempre, mas nada parecia seguro. As paredes pareciam olhar de volta. Os espelhos refletiam algo que eu não queria ver. Sentei no chão, tentando raciocinar. Minhas mãos tremiam. O telefone tocou mais uma vez. A se esconder não adianta. Eu gosto de ver você tentando. A voz parecia mais próxima, como se estivesse do outro lado da porta. Levantei em um pulo, aproximei o ouvido da madeira. Nada. Mas quando me virei, o telefone vibrou novamente com uma nova mensagem. Você está de costas para mim agora. Meus olhos marejaram. Um desespero tomou conta. Liguei o viva-voz e gritei: "O que você quer de mim?" A resposta veio calma. Nada. Só assistir. Corri até meu quarto, me tranquei, encostei a cômoda na porta. Respiração curta, mãos suadas. A luz piscou. Peguei o telefone e disquei para o número da emergência. Mas antes que pudesse apertar chamar, a luz apagou por completo. Silêncio. Então, passos, lentos, arrastados pelo corredor. O telefone vibrou. "Acho bonito quando você tenta lutar", solucei. Apoiada na cama, respirei fundo. Tentei acalmar o tremor no corpo. Liguei o celular. Disquei para a polícia com os dedos trêmulos. Uma atendente respondeu: "Emergência, qual a sua situação?" Tem alguém me observando. Ele disse que está aqui dentro. Eu estou trancada no quarto, mas..." A ligação ficou muda. Silêncio do outro lado. "Alô?" Insisti. E então não era mais a atendente. Era a mesma voz de antes. "Você achou que seria tão fácil?" Soltei o celular. Os passos pararam. O som de respiração pesada atrás da porta. E então, batidas. 3. Lentas. Precisas. Toque, toque, toque. Gritei. Peguei a faca. Me posicionei de costas para a parede. As batidas cessaram. Silêncio total. O telefone, jogado no chão, brilhou com mais uma mensagem. "A polícia está a caminho, mas você precisa aguentar até lá." Por um instante não entendi. Era ele? Ou alguém tentando ajudar? O tempo passou como séculos, 10 minutos, 20, não sei. Até que ouvi: "Polícia, abra a porta." Corri, afastei a cômoda, abri. 2 oficiais estavam ali. Um deles me segurou pelo braço, preocupado. "Está bem?" "Recebemos sua ligação incompleta." Expliquei tudo, tremendo, apontando para o telefone, para o espelho, para as mensagens. Eles revistaram a casa inteira. Nada. Nenhum sinal de entrada forçada. Nenhuma câmera. Nenhuma pegada. Nada. Mas eu sabia o que vivi. Eu ouvi. Eu senti. Um dos policiais tentou me consolar. Às vezes, hackers conseguem invadir celulares e usar dados da internet para assustar. Pode ser uma brincadeira de muito mau gosto. Vamos investigar. Me pediram para passar a noite em outro lugar. Fui para a casa de uma amiga. Aquela noite não dormi. O celular ficou desligado. O som de passos ainda ecoava na minha cabeça. E o reflexo no espelho parecia sorrir de volta. Na manhã seguinte, meu celular aceso por curiosidade. Uma única mensagem me esperava: "Eles foram embora, agora podemos continuar." Decidi ficar em casa naquela noite. Meus pais e meu irmão tinham ido até a cidade vizinha para resolver algo no cartório. Eu inventei uma desculpa qualquer. Só queria um tempo sozinha, longe do barulho. A paz da fazenda sempre teve um efeito tranquilizante em mim. O som dos grilos, o vento, o assoalho antigo, sempre foi reconfortante. Pelo menos era. Fechei todas as janelas e tranquei as portas. A noite caiu rápido, o céu encoberto. A luz da sala iluminava só até a varanda. O resto virava escuridão. Tentei me distrair com um livro, mas algo me incomodava. Revirei a casa, conferi fechaduras, tudo trancado. Mesmo assim, voltei para a sala com uma sensação estranha,
como se alguém tivesse estado ali na minha ausência. Olhei o relógio, 20h42. Sentei de novo, mas não consegui me concentrar. Sentia como se estivesse sendo observada. Ri de mim mesma. Você está impressionada. Fui pegar água e na janela da cozinha vi algo estranho. O reflexo. Ele estava atrasado. Um segundo, talvez. Fiquei parada, assustada. Pode ser a luz, pode ser só minha cabeça. Mas o medo tomou conta. Voltei para a sala, tentei ligar a TV, só chiado. Coloquei no mudo, mas o chiado parecia mais alto em silêncio. Sentei no sofá com o controle remoto na mão, o estômago apertado. Algo estava errado. Então ouvi um barulho lá fora. Passos leves nas tábuas da varanda. Olhei para a porta. O som parou e voltou. Mais um passo. Alguém estava lá fora. Negação foi minha primeira reação. Podia ser um animal, mas o peso era de gente. Peguei uma faca na cozinha, apaguei a luz da sala e me escondi atrás da cortina, espiando a janela. Os passos pararam perto da cozinha, só sombras e vento. Meu coração batia alto. Então ouvi o som mais sutil e assustador da noite, a maçaneta da porta dos fundos girando. Corri para o quarto, tranquei a porta, empurrei uma cadeira. Desliguei o abajur, fiquei no escuro, ouvindo. A maçaneta ainda tentava girar. Depois de um tempo, silêncio. Então, um som suave. Dedos raspando na parede externa do meu quarto. Como se alguém arranhasse, marcando o território. Peguei o celular, sem sinal, sem Wi-Fi. Suor escorria. As janelas estavam trancadas. Mesmo assim, fechei as cortinas. Me encostei na parede com a faca nas mãos. Tentei respirar devagar. Pensei em ligar para meus pais, mas sair do quarto era impossível. Esperei. Meia hora. Então, 3 batidas na porta da frente. Lentas, firmes. Não parecia um pedido de ajuda, era um aviso, um teste. Fiquei imóvel. Então ouvi. Eu sei que você está aí dentro. A voz era calma, sem pressa, como se me conhecesse. Não respondi. Só me encolhi no escuro, sem respirar. As batidas pararam. Silêncio. Longo. Quase 1 hora depois, espreitei o corredor. Nada. Mas quando virei, vi a janela do banheiro, entreaberta. Eu tinha certeza de que a fechei. O pavor me dominou. Fui até o banheiro com a faca. Empurrei a porta com o pé. Luz apagada. Silêncio. Então ouvi um respingo. Acendi a luz. Ninguém. Mas a pia pingava. A toalha do rosto molhada e torcida. Alguém tinha secado as mãos ali. Corri para meu quarto, tranquei a porta, empurrei o guarda-roupa, me escondi no armário com a faca. Passei horas ali. Então ouvi o portão, os faróis do carro. Corri e abri a porta. Gritei. Meu pai notou tudo. A janela, a toalha, marcas de terra, arranhões na maçaneta. Nada roubado. A polícia veio, revirou tudo. Disseram que era tentativa de roubo. Mas eu sabia. Alguém me observava. Alguém sabia que eu estaria sozinha naquela noite. Hoje não durmo mais sozinha. Verifico cada janela, cada trinco. Mesmo assim, às vezes acordo no meio da noite com a sensação de estar sendo vigiada. Porque o pior não é quando eles entram, é quando só observam. Porque é aí que eles planejam. E o mais terrível é saber que talvez ele nunca tenha saído. Talvez só esteja esperando eu ficar sozinha de novo. Desde que assumi como gerente da loja de carros, minha rotina se organizou entre vendas, reuniões e relatórios. Eu chegava em casa exausto, mas satisfeito. Foi assim por um tempo, até que percebi pequenas mudanças ali dentro. Algo sutil, quase imperceptível. Um livro fora de lugar, um copo que sumia ou aparecia em outro cômodo. No início, pensei que fosse esquecimento meu, mas o incômodo cresceu. Num fim de semana, cheguei cansado. Ao abrir a porta, senti um cheiro levemente estranho, como se alguém tivesse fumado ali dentro.
Refleti que poderia ser da garagem. Segui ao quarto e notei que a gaveta da minha cômoda estava levemente entreaberta, embora eu lembrasse de tê-la deixado fechada. Congelei. Fechei-a com cuidado e, por dentro, um frio percorreu minha espinha. À noite seguinte, decidi instalar câmeras internas e sensores de presença que enviariam alertas ao celular. Fechei as persianas, tranquei portas e dormi com o telefone ao lado. Comigo, um misto de irritação e medo. Achava que minha mente poderia estar falhando, inventando fantasmas. Ainda assim, a plataforma técnica era o meu consolo. Na madrugada seguinte, acordei com vibrações do celular. O app notificava que 2 sensores tinham sido ativados, um no corredor e outro na sala. Meu coração disparou. Levantei devagar, vesti o roupão e caminhei até a sala, segurando o telefone na mão. Olhei na tela. A câmera interna da sala exibia uma figura naquele momento. Um homem em situação de rua, magro, com cabelos desgrenhados, entrando pela porta que eu juro estar trancada. Minha respiração falhou. Ele vasculhava a estante de livros, mexia nas caixas de documentos e amassava papéis sobre a mesa. Tive pavor num instante. O sangue pulsava nos ouvidos. Imediatamente, fechei o celular, fui à cozinha, peguei o aparelho fixo e disquei o número da polícia de emergência. Enquanto aguardava, tive a certeza absoluta. Alguém invadia meu refúgio. Do outro lado, levei uns segundos para explicar. Falei rápido, gaguejei, repeti. Tem um homem dentro da minha casa. A câmera está mostrando. A ligação ficou em espera e logo ouvi um som mecânico. A claridade da casa continuava apagada. As luzes do corredor apagadas, como se o intruso tivesse evitado acionar nada. Minha voz tremeu. Ele está mexendo nas minhas coisas. Minutos depois, ouvi batidas discretas na porta da frente. 2 visitas uniformizadas. 2 policiais entraram sem cerimônia, declarando a ação sob protocolo de invasão. Estavam armados. Realizavam perguntas rápidas, mas firmes. Expliquei tudo. O app, o sensor, o vídeo e, principalmente, que aquele homem invadia minha casa enquanto eu dormia. Um dos policiais pegou o celular de minha mão, abriu o app e me mostrou as imagens. O intruso ainda estava ali, com as costas arqueadas, remexendo em uma gaveta de metal metálica, claramente perdido no meio das minhas coisas. Eles pediram para eu esperar na sala enquanto eles revistavam. A cadeira rangia sob meu corpo. Ao fundo, ouvi um grito breve dos agentes na área dos fundos. Um dos policiais gritou: "Ele está indo para o fundo!" Corri, com o outro policial me guiando até o corredor. Vi o intruso sendo revistado com força calma. Ele murmurou alguma coisa incompreensível enquanto as algemas apertavam seus pulsos. Uma agente perguntou se eu reconhecia. Eu respondi que nunca o tinha visto. Ele permaneceu com o olhar vazio, atordoado. Enquanto era levado, notei que nomeou a própria ação como repetida várias vezes. Confessou, por uma voz muda, invadir casas na vizinhança, sempre em horas tênues da madrugada, mexendo nos ambientes sem roubar nada de valor. Dizia que precisava sentir a intimidade das vidas alheias, entender o insider do domesticado. Disse que ninguém prestava atenção, até que o sistema dele detectou meu celular conectado à rede Wi-Fi doméstica. Daí entrou, cauteloso. A polícia me perguntou se eu queria representar queixa formal. Sim, pedia boletim, descrição do invasor, do vídeo e de tudo que havia visto. Eu senti o corpo vibrar. Disseram que registrariam como invasão domiciliar e violação de domicílio reiterada. Seria procurado, se levado a julgamento. Sugeriram reforçar a segurança, mas, sobretudo, buscar ajuda psicológica, pois trauma era inevitável. Tranquei as portas novamente. A sensação, porém, não saiu. Via sombras nos cantos escuros. O tremor nas mãos perdurava dias.
Voltei ao trabalho, mas não conseguia silenciar o celular. Cada notificação fazia o peito gelar. Comecei a dormir, com as luzes fracas da sala acesas, sem escura absoluta. Minha mente reproduzia a imagem do homem vasculhando meus papéis íntimos, me vendo dormir, vivendo minha rotina sem meu consentimento. No terceiro dia em casa, fui verificar o vídeo novamente. Ainda fiquei abalado. O intruso examinava objetos pessoais, cartas antigas, cadernos com anotações da loja de carros, recibos e ingressos. Tudo ali aberto, como se ele quisesse dissecar minha vida. Não roubava joias, mas tirava fotografias, anotava datas, até parecia conhecer. Um arrepio me invadiu. Estava sendo estudado. Saí para buscar café na cozinha. Um barulho abafado chamou minha atenção. Passei pela sala e houve um bater suave na janela da garagem. Um frio mortal percorreu minha espinha. Parecia ter alguém do lado de fora. Fugi ao corredor e vi na câmera que o sensor da garagem fora ativado. Ligou para a central, mas antes que atendesse, desligou. Fui movido pela adrenalina até a cozinha, mas nada encontrei. Apenas o barulho que cessou num segundo. Chamei novamente a polícia. Eles chegaram rapidamente, revistaram o quintal, examinaram frestas, mas nada indicava alguém. A casa estava vazia, limpa, silenciosa. Sussurros ecoavam na mente, mas não havia som real. Os policiais saíram, constataram sem sinais de tentativa de arrombamento. Eu tentei explicar. Ele entrou e saiu sem deixar vestígio físico além das câmeras. Os agentes pareceram fazer cara de ceticismo combinado com empatia. Às vezes o criminoso é delicado para evitar câmeras e rastros, falou um. Deixaram contato e disseram que poderiam patrulhar de vez em quando. Àquela noite, instalei luzes que acendiam com sensor de movimento externo. Coloquei um dispositivo extra de segurança no celular. Mas nada apagou a ansiedade que se instalou. Parecia que alguém inspecionava cada respiração minha, analisando meus horários, meus rituais. Uma semana depois, recebi uma mensagem anônima no e-mail. Ainda guardo suas fotos. Na tela, uma imagem, desfocada da sala, como se alguém tivesse tirado uma foto do celular do invasor. Meu coração parou. Era meu sofá, exatamente como o deixava, a manta esticada. Senti o terror florescer. Imediatamente imprimi tudo e fui à delegacia. Entreguei o arquivo. Pedi reforço no boletim. Informei a inteligência digital. Vamos traçar o IP e ver se conseguimos localizar, disseram. Fiquei dias sem encostar no celular. E de noite, todos os meus sentidos me traíam. Barulho de porta, sombra que se movia. Até cheiro de fumaça antiga. Meu quarto virou fortaleza. Eu usava travas extras, deixava cadeados, bloqueava a maçaneta por dentro. Mas, na madrugada seguinte, outro alerta. Sensor da sala. Entrei no aplicativo e vi. Homem magro, o mesmo, sem pressa, mexendo novamente. Meu estômago caiu. A polícia foi chamada e outra equipe chegou. Ele disse que conseguiu voltar usando uma chave falsa ou abrindo a janela. Confessou de novo que precisava daquele ritual. Sentir o território invadido, o pavor que provocava. Dessa vez foi preso em flagrante. Suspenderam imediatamente a invasão. Foi levado para a delegacia. Eu autorizava que fizessem busca em pertences dele, se necessário, mas ainda assim sentia que algo dentro de mim permanecia exposto. Com o tempo, comecei a contar a história para pessoas próximas. Elas me ouviam com empatia, alguns olhavam diferente, dizia que ganhara uma nova rotina. Câmeras, luzes, sensor, vigília ainda mais intrincada do que quando eu gerenciava vendas. Segurança virou obsessão. A paranoia escorregou para a vida diária, mas silenciava o medo. Nunca mais senti que estava sozinho. Sempre olhava atrás, mexia a cabeça ao barulho de vizinhos. Eu não precisava ver para sentir. A memória daquele homem intervindo nos meus objetos havia invadido minha mente,
reescrevendo o conceito de privacidade. Na delegacia, disseram que ele já era conhecido por várias invasões, que a polícia da região estava mapeando um padrão que outras vítimas também tinham sentido a presença silenciosa dele. Ele buscava casas com câmeras, testava sensores. É um ritual perverso, disseram. Eu me senti parte de algo maior, vítima de um perigoso predador emocional e psicológico. O trauma se tornou um lembrete. A violação foi mais psicológica do que física. O medo foi plantado, mas também cultivado. A vulnerabilidade foi exposta, mas a detecção o capturou. Concluo dizendo que a casa agora pertence a mim novamente, mas com vigilância permanente. Não relaxo. Não confio. Aprendi que, por vezes, a segurança é um estado de alerta constante e que o terror maior não é ter um invasor físico, é saber que alguém tem acesso à sua vida, ao silêncio do seu lar, ao conforto que julgava inatacável. Sempre desejei ter um espaço só meu, um lugar silencioso, com quintal, onde eu pudesse finalmente respirar em paz. Quando encontrei aquela casa antiga, afastada, com preço acessível e aparência sólida, tive certeza de que era o momento certo. Parecia esperar por mim. Me disseram que estava vazia há muitos anos. A antiga moradora tinha falecido ali mesmo e ninguém mais quis ficar. Não dei muita importância na hora. Era só uma casa, afinal. Madeira, tijolos, cimento, nada que pudesse me afetar. Pelo menos, era o que eu pensava. Nos primeiros dias, me ocupei com a arrumação. Limpei cada canto, reorganizei os móveis, pendurei cortinas novas, deixei o quarto do jeito que sempre imaginei e preparei um espaço de leitura perto da janela. Era tudo simples, mas me trazia uma alegria silenciosa. Na terceira noite, acordei com passos no corredor. Achei que era coisa da minha cabeça. Madeira velha sempre estala, ainda mais de madrugada. Virei de lado e tentei dormir outra vez, mas os passos voltaram na noite seguinte, mais claros, mais lentos, como se alguém andasse descalço, arrastando os pés suavemente. Tentei me convencer de que era algum animal, talvez um gato que tivesse entrado, mas nada foi encontrado. Todas as janelas fechadas, portas trancadas e nenhum sinal de invasão. Ainda assim, o som persistia. Na madrugada seguinte, ouvi 3 batidas na porta da frente. Precisas, espaçadas. Toque, toque, toque. O som ressoou pelo peito como um tambor surdo. Levantei devagar, com o coração disparado. Abri a porta com a respiração presa. Do lado de fora, apenas o vento e a escuridão. O quintal estava quieto, as árvores imóveis. Nenhuma explicação. Depois vieram as pedras no telhado. Pequenas, mas constantes, sempre no mesmo horário. Primeiro uma, depois outra, depois várias de uma só vez, como se algo lá fora quisesse me provocar, testar minha reação. Fui até o quintal algumas vezes, lanterna em mãos, mas nunca encontrei nada, nada além do vazio. O mais perturbador, no entanto, foram os sons dentro da casa, sussurros atrás das paredes. Risadas rápidas que se apagavam antes que eu pudesse entender. Um choro abafado vindo do banheiro. Eu passava por ali e sentia que alguém tinha acabado de sair. A luz oscilava. O espelho embaçava, mesmo sem vapor. As noites viraram pesadelos. Eu sonhava com uma mulher parada ao lado da cama. Ela não falava, apenas me olhava. O cabelo caía molhado sobre o rosto e os olhos pareciam buracos escuros. Sempre acordava suando com a respiração presa, como se algo estivesse ali comigo, invisível, respirando perto demais. Durante uma arrumação na estante, encontrei um diário escondido atrás de alguns livros antigos que já estavam na casa. Era velho, a capa de couro gasta, as páginas amareladas. A caligrafia era nervosa, cheia de tremores. Decidi ler. A pessoa que escrevia falava sobre a mesma casa. Sobre passos, batidas, vozes.
Contava como tudo começou de forma sutil e foi se intensificando. Falava sobre uma presença, algo que se escondia no escuro. Mencionava uma figura no espelho, uma criança que aparecia nos cantos e desaparecia com o piscar de olhos. A última página ficou gravada na minha mente. Dizia: eles disseram que eu não posso sair, que agora eu sou parte da casa. Eles sabem meu nome, eles sabem o seu também. Fechei o diário com mãos trêmulas. Aquilo não era coincidência. Era como se estivesse escrito para mim, como se alguém estivesse tentando me avisar. Decidi enfrentar. Tranquei portas, janelas, coloquei sal nos cantos, velas acesas nos cômodos, sentei na poltrona com o diário no colo e esperei. À meia-noite começaram de novo. Os passos, o choro, o ranger das paredes. Uma a uma, as velas se apagaram. A escuridão veio pesada, opressora. Então eu ouvi uma voz atrás de mim, baixa, quase um sopro. Você está no meu lugar. Senti a cadeira tremer. O chão parecia pulsar sob meus pés. Corri para o quarto, fechei a porta, encostei as costas e me encolhi. O diário ainda nas mãos. E ali, na escuridão, escutei de novo: eu vejo você. Aquela voz ficou rondando minha mente o resto da noite. Não tive coragem de sair até o amanhecer. Quando finalmente abri a porta, tudo estava em silêncio. Um silêncio pesado, absoluto. Busquei ajuda. Encontrei alguém que entendia dessas coisas. Quando ela chegou, não quis passar da soleira. Apenas olhou para dentro, respirou fundo e disse: essa casa tem dono e você não foi convidada. Mostrei o diário. Ela segurou por um instante e soltou rapidamente. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas não chorava. Era como se o objeto drenasse algo dela. Eles já te conhecem e não vão parar. O melhor que você pode fazer é sair, deixar tudo. Ela me alertou. Quanto mais eu ficasse, mais difícil seria sair. E que mesmo do lado de fora eu não estaria totalmente livre. Naquela noite fiz as malas. Levei apenas o diário sem saber porquê. Saí da casa antes do anoitecer. Mas algo me seguiu. Mesmo longe, os sons continuaram. Batidas na porta, passos no corredor, vozes sussurrando meu nome. Um nome que ninguém havia falado em voz alta. Na última noite, antes de decidir queimar o diário, ele se abriu sozinho. Uma página nova, escrita em caligrafia diferente. Você também vai escrever aqui. Todos escrevem, todos ouvem, todos voltam. Joguei o diário no fogo, assisti cada página queimar. Achei que fosse o fim. Mas naquela madrugada, enquanto me deitava, a luz piscou 3 vezes. E então veio a voz. Uma vez ouvida, a casa nunca esquece seu nome. Era para ser só mais uma viagem comum. Eu tinha saído da casa do meu irmão, em Santana do Ipanema, já passava das 9 da noite. Eu gosto de dirigir à noite porque a estrada fica vazia, o vento é fresco e eu consigo ouvir minhas músicas sem interrupção. Meu carro era um Gol Prata 2009, velho de guerra, mas confiável. Eu estava indo em direção a Olho d'Água das Flores e o trecho que eu pegava era basicamente estrada de chão batido, cercada por mata seca de caatinga e algumas fazendas, distantes, com luzes fraquinhas, tremeluzindo ao longe. Naquele dia, o céu estava escuro, sem lua, só umas estrelas aqui e ali. E a sensação era de que eu estava dirigindo no meio de um túnel de breu. O único som era o motor do carro e o barulho das pedrinhas batendo no fundo quando eu passava mais rápido pelos trechos de areia. De vez em quando, eu via um sapo ou um teiu correndo pelo farol, mas nada demais. Eu estava calmo, pensando na vida, tentando espantar o sono até que aconteceu. Foi tão rápido que eu quase não freiei a tempo. Eu vi aquele pedaço grosso de madeira no meio da estrada. Parecia um tronco ou um pedaço de pau de cerca, sei lá. Eu pisei no freio com força, o carro deu aquela balançada na traseira, levantando poeira,
e parou a menos de 1 metro do tronco. Meu coração disparou na hora. Fiquei alguns segundos respirando fundo, olhando pelo para-brisa embaçado de poeira. O tronco estava ali, meio torto, como se alguém tivesse colocado de propósito. Eu pensei isso na hora. Por que diabos teria um tronco desses aqui? Não tinha árvore por perto, era tudo mata rasteira e arbustos espinhentos. Mas, teimoso, eu decidi sair para tirar do caminho antes que rasgasse o fundo do carro se eu tentasse passar por cima. Peguei a lanterna que ficava no console e desci. O ar lá fora estava morno, pesado, cheirando a terra seca. A estrada estava silenciosa demais. Só dava para ouvir uns grilos ao longe e o barulho dos meus passos no chão de areia e pedra. A luz da lanterna tremia um pouco na minha mão, iluminando o tronco e a estrada de chão avermelhada que parecia desaparecer no escuro da noite. Quando cheguei perto do tronco, senti um arrepio subindo pelas minhas costas, como se tivesse alguém me observando. Olhei para os lados, apontando a lanterna, mas não vi nada além da vegetação seca e uns galhos retorcidos balançando com o vento fraco. Deve ser coisa da minha cabeça, pensei. Me agachei para segurar o tronco e empurrar para o acostamento. Foi nesse momento que eu ouvi um som seco vindo da mata, como se alguém tivesse pisado num galho. Eu congelei. Meu coração martelava tão forte no peito que parecia que ia quebrar minha costela. Eu levantei devagar, mirando a lanterna na direção do som. No meio do mato vi um vulto. Era um homem parado, me olhando. Ele usava uma camiseta preta e um boné virado para trás. Eu não consegui ver o rosto direito, mas deu para ver que estava segurando algo na mão. Eu recuei um passo sem tirar os olhos dele, e foi aí que percebi outros 2 homens surgindo por trás, um de cada lado, como se brotassem da escuridão. Meu sangue gelou. Eu sabia o que era aquilo. Assalto. Ei, parceiro! Um deles disse, saindo da mata com calma, como se não tivesse pressa nenhuma. Tá indo para onde essa hora da noite, hein? Eu não respondi. Minha boca estava seca. Eu só conseguia pensar que precisava voltar para o carro. O segundo homem, mais magro e alto, carregava uma faca na cintura. Ele olhou para o primeiro e disse algo baixo, que eu não entendi. O terceiro homem ficou parado na beira do mato, só observando. Deixa a chave aí e passa o celular, irmão. O primeiro falou com um sorriso torto no rosto. Minha mão tremia tanto que eu quase deixei a lanterna cair. Eu sabia que se entregasse, a chave ficaria no meio do nada, a quilômetros de qualquer casa. E eu conhecia histórias de gente que entregou tudo, mas ainda assim foi morto na estrada. Eu olhei para o carro, que estava a uns 5 metros de mim, com a porta aberta. Foi instinto. Corri. Eu ouvi eles gritando atrás de mim. Um dos homens pulou no meio da estrada e tentou me agarrar pelo braço, mas eu me desviei com força, tropeçando na pedra e quase caindo de cara na poeira. Senti um corte queimando na minha panturrilha quando passei por um dos espinheiros no acostamento, mas nem olhei para baixo. Pulei dentro do carro, bati a porta e girei a chave antes mesmo de puxar a porta completamente. O motor tossiu. Demorou 1 segundo que pareceu uma eternidade, mas ligou. Liguei o farol alto bem na cara deles. Vi que o homem que estava mais perto levantou o braço para proteger o rosto da luz, enquanto o outro, o magro da faca, veio correndo para o lado do motorista. Antes que ele chegasse, eu engatei a primeira e arranquei, passando por cima do tronco de madeira com tudo. Senti o carro pular e ouvir o barulho horrível de algo batendo no fundo, mas continuei acelerando, rezando para não ter rasgado o tanque de combustível. Pelo retrovisor, vi os 3 ficando para trás na estrada escura, iluminados só pelos faróis por alguns segundos antes de desaparecerem completamente na poeira vermelha que subiu. Eu dirigia sem parar, tremendo, suando frio. Cada buraco que eu passava fazia o carro ranger e bater, mas eu não diminuía. Minha mente estava em choque. Se eu tivesse hesitado 1 segundo, talvez eles tivessem me matado ali mesmo e largado meu corpo no mato. Cheguei na cidade quase 40 minutos depois, e quando parei,
O carro em frente à casa da minha mãe, meus joelhos fraquejaram. Eu sentei no banco do motorista e chorei. Chorei de medo, de alívio, de raiva. Eu nunca tinha sentido tanto medo na vida. Liguei para a polícia, mas tudo que me disseram foi que aquele trecho era perigoso mesmo e que iam avisar a viatura de Santana para patrulhar quando pudessem. Naquela noite, não consegui dormir. Cada vez que eu fechava os olhos, via os homens surgindo da mata de novo, com aqueles rostos sem expressão, como sombras esperando a próxima vítima. No dia seguinte, fui até a oficina para verificar o estrago no carro. O mecânico disse que por pouco eu não tinha rasgado o tanque de gasolina ao passar por cima do tronco. Fiquei olhando o fundo do carro levantado no elevador, sentindo minha barriga revirar. Se o tanque tivesse furado, eu teria ficado lá, sem combustível, cercado por aqueles homens no meio do nada. Desde então, eu nunca mais peguei estrada de chão à noite. Se preciso viajar, saio antes do pôr do sol ou durmo na cidade onde estou. Muita gente acha que a maior ameaça na estrada são acidentes ou animais atravessando, mas eu sei que não é só isso. Tem gente ruim, gente que se esconde no escuro, esperando você baixar a guarda. Às vezes, quando fecho os olhos para dormir, ainda ouço o barulho dos galhos se partindo. Vejo aqueles homens surgindo como hienas famintas no mato seco e sinto o cheiro quente de poeira que subia no farol do carro enquanto eu fugia. E eu agradeço toda vez por ainda estar aqui para contar essa história. Sempre fui uma pessoa que gostava da madrugada. Era o único horário em que eu sentia a mente limpa, sem barulhos de motos, sem gente na rua gritando, sem o som constante de carros passando. Eu acordava todo dia às 4 da manhã para caminhar antes de começar meu trabalho remoto às 7. Aquela era a minha hora de paz. O mundo inteiro dormindo, enquanto eu sentia o vento gelado bater no meu rosto e o cheiro de grama molhada de orvalho entrar pelas narinas. Naquele dia, como sempre, coloquei meu tênis velho, vesti meu moletom cinza e saí. O céu estava quase completamente escuro, só com um tom azulado surgindo no horizonte. Peguei a rua de trás, onde havia menos postes de luz, e caminhei em direção ao lago, que ficava a 15 minutos de casa. Era um lago pequeno, cercado de árvores antigas e bancos de cimento quebrados, onde ninguém ia de madrugada. Mas era meu refúgio. Eu ficava lá olhando o reflexo das luzes dos postes na água parada até o nascer do sol. Quando cheguei, estava tudo silencioso. Só dava para ouvir o canto dos primeiros pássaros acordando e o som de alguma coruja ao longe. Me sentei no meu banco de sempre próximo ao eucalipto torto e respirei fundo, sentindo aquele ar gelado entrar nos meus pulmões. Foi então que vi algo que nunca tinha visto antes. No banco do outro lado do lago, havia uma mulher sentada. Eu quase não a notei no início, porque a neblina estava densa e cobria parte da margem. Mas ela estava lá. Usava um vestido branco que ia até os pés e parecia flutuar sobre o chão de terra batida. O cabelo era comprido, muito preto, caindo sobre os ombros e escondendo parte do rosto. Meu primeiro instinto foi pensar que fosse alguém que acordou cedo, como eu. Mas quem se senta num lago às 4 da manhã, num frio daqueles, usando vestido de tecido leve? Fiquei observando, tentando ver se ela se mexia, mas ela estava imóvel, olhando fixamente para essa água escura. Meu coração começou a bater mais forte. Não era medo, exatamente. Era aquela sensação estranha de que eu estava vendo algo que não deveria. Me levantei devagar, dei a volta pelo caminho de cascalho e me aproximei. Conforme chegava perto, comecei a sentir um cheiro doce no ar. Não era perfume comum. Era um cheiro enjoativo, como flores que ficaram dias num vaso sem trocar a água. Lembrei do cheiro que senti no velório da minha avó anos antes. Quando estava a uns 5 metros dela, parei. O vestido era branco, mas parecia manchado na barra, como se estivesse sujo de lama.
A pele dela era muito pálida, quase cinzenta sob a luz fraca da madrugada. O vento balançava de leve o cabelo preto, mas ela continuava imóvel, sem sequer arrepiar. Tomei coragem e disse com a voz falha: "Moça, tá tudo bem?" Ela não respondeu. Nem se mexeu. "Você precisa de ajuda? Tá passando mal?" Nada. Foi então que notei algo que fez meu sangue gelar. Os pés dela estavam descalços, sujos de terra, mas não tocavam completamente o chão. Era como se estivessem flutuando 1 ou 2 centímetros acima. Dei um passo para trás. O cheiro forte ficou ainda mais intenso, quase me fazendo tossir. A mulher virou o rosto devagar na minha direção. Eu nunca vou esquecer aquele movimento. Parecia que os ossos do pescoço estavam rangendo. Quando vi o rosto dela, senti minhas pernas falharem. A pele era cinza, os olhos fundos e completamente pretos, sem parte branca alguma. Os lábios estavam roxos, rachados, e havia algo que parecia terra grudada nos cantos da boca. Mas o pior de tudo foi quando ela abriu um sorriso. Um sorriso tão largo que parecia que ia rasgar o rosto inteiro. "Você me vê?" Com uma voz que parecia sair debaixo d'água. Naquele momento, meu corpo entrou em pânico absoluto. Eu me virei e corri, tropeçando nos galhos e quase caindo no caminho de cascalho. Senti uma dor aguda na canela quando bati numa pedra, mas nem olhei. Só corri o mais rápido que pude até chegar na rua iluminada pelos postes. Quando olhei para trás, já no asfalto, ela não estava mais lá. O banco estava vazio, como sempre esteve nas madrugadas em que eu caminhava. Fiquei ali, ofegante, com o coração martelando no peito, sem conseguir entender o que tinha acontecido. Voltei para casa mancando, com o moletom sujo de barro na canela. Fechei todas as janelas, tranquei as portas, me sentei no sofá e fiquei olhando para o chão por horas, tremendo. Quando o relógio marcou 7 horas, eu ainda estava lá, imóvel, revivendo cada segundo daquela visão. Durante dias não consegui caminhar de madrugada. Cada vez que pensava em colocar o tênis, sentia o cheiro podre de flores mortas entrar pelas minhas narinas de novo. Tentei esquecer, mas não conseguia. Semanas depois, criei coragem e fui até o lago de tarde, quando o sol estava forte. Fiquei olhando o banco onde ela estava sentada. Tudo parecia normal. Pessoas andando, crianças brincando com bicicletas, cachorros correndo. Tudo tão vivo, tão distante do que eu vi naquela madrugada. Mas o que mais me assustou foi quando olhei para o lago. Bem na beira, quase coberta pela lama, havia uma flor branca murcha. Peguei com cuidado. Era um lírio. O mesmo cheiro enjoativo de flores de velório subiu pelo ar e fez meu estômago revirar. Desde então, passo a vida me perguntando: será que eu vi mesmo aquela mulher? Será que ela estava lá? Será que era real ou só fruto do meu sono, da minha solidão, da minha mente cansada pela madrugada? Ou pior, será que eu realmente fugi a tempo? Até hoje, quando acordo às 4 da manhã e penso em caminhar, sinto o cheiro de lírio podre invadir meu quarto. E no fundo da minha mente ouço aquela voz rouca me perguntando como naquela madrugada: "Você me vê?" E eu me pergunto: será que tudo isso aconteceu mesmo? Nunca imaginei que acabaria trabalhando num necrotério. Sempre fui daquelas pessoas que tinham medo até de velório, mas a vida não me deu muitas escolhas. Depois que fui demitida do hospital particular, peguei o primeiro emprego que apareceu. Era no necrotério municipal. O salário era baixo, mas eu precisava pagar o aluguel, a luz e a prestação da geladeira nova que comprei antes de perder tudo. Meu turno era sempre o noturno. Entrava às 10 da noite e saía às 6 da manhã. A cidade inteira dormia enquanto eu organizava fichas, conferia documentos, recebia corpos e os guardava nas câmaras frias. O lugar era pequeno, com paredes descascadas de cor bege sujo, cheiro forte de formol e desinfetante e um único corredor que levava para as câmaras refrigeradas. Eu sempre chegava
e fazia questão de acender todas as luzes. Não suportava o silêncio completo daquele lugar. Então deixava meu celular tocando música baixinho enquanto conferia as fichas e passava café na velha cafeteira rachada. Naquela madrugada, tudo parecia normal. Eram umas 2 da manhã quando recebi o corpo de um homem de 50 e poucos anos que morreu de parada cardíaca em casa. Os paramédicos trouxeram, assinei a ficha, conferi o documento e guardei o corpo na segunda gaveta da câmara fria. Antes de fechar, fiquei olhando o rosto dele. Tinha uma expressão tão tranquila, quase como se estivesse dormindo, mas seus olhos estavam fundos e havia um leve tom roxo em volta dos lábios. Suspirei, fechei a gaveta e travei o trinco. Voltei para a recepção, sentei na cadeira giratória e fiquei revisando a lista de corpos do dia anterior. O tic-tac do relógio de parede parecia martelar dentro da minha cabeça. Foi então que ouvi, Camila era meu nome, uma voz baixa, rouca, que parecia sair de dentro de um túnel. Vinha do corredor. Na hora, meu coração parou por um segundo. Tirei os fones de ouvido, apertei pause no celular e fiquei em silêncio absoluto. Alô? Tem alguém aí? Perguntei com a voz tremendo. Nada. Só o som do velho ar-condicionado, gemendo no canto da sala. Balancei a cabeça tentando afastar o medo. Deve ter sido a música misturada com o meu cansaço, pensei. Mas lá no fundo, eu sabia que não era isso. Tentei voltar para as fichas, mas minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar a caneta. Foi então que ouvi de novo. Camila, vem aqui. Agora estava mais claro. Era a voz de um homem. Um sussurro baixo, rouco, mas muito próximo. Como se ele estivesse atrás da porta do corredor. Meu corpo gelou. Levantei devagar, sentindo as pernas fracas, e caminhei até o corredor. Liguei todas as luzes, iluminando o chão de cerâmica cinza até a câmara fria. Estava tudo vazio. As portas estavam fechadas. Não havia ninguém ali. Voltei para a recepção, sentei de novo e fechei os olhos, respirando fundo. Estava cansada, era isso, muito cansada. Tinha trabalhado dobrado na semana anterior, talvez estivesse tendo alucinações sonoras. Liguei o rádio velho que ficava em cima do armário de metal, só para não ouvir mais o silêncio absoluto. Fiquei ali por alguns minutos, olhando a tela do computador, sem realmente enxergar nada. Até que ouvi pela terceira vez, Camila, me ajuda. Era como se estivesse dentro do meu ouvido. Pulei da cadeira, deixando ela bater na parede. Meu coração disparou tão forte que doía. Corri até o corredor, sentindo as lágrimas brotarem nos meus olhos de puro medo. Quem tá aí? Eu gritei com a voz falha. Silêncio. Um silêncio tão pesado que me fez sentir vontade de vomitar. Caminhei até a câmara fria, tremendo, e abri a porta de metal. A lâmpada fluorescente piscou 3 vezes antes de acender completamente. O cheiro gelado de formol e gelo velho me fez lacrimejar. Olhei para as gavetas de aço. Todas estavam fechadas, menos uma. A segunda gaveta, onde eu tinha guardado o corpo do homem que chegou naquela madrugada, estava entreaberta. Uns 5 centímetros só. Mas o suficiente para eu ver o rosto dele lá dentro. Ele estava com os olhos abertos. Meus joelhos quase cederam. Apoiei na bancada de inox, tentando controlar a respiração. Mas então ouvi de novo. Camila. Os lábios dele se mexeram, muito devagar, como se cada palavra fosse um esforço sobre-humano. Me ajuda, por favor. Naquele momento, tudo dentro de mim queria sair correndo, largar aquele emprego e nunca mais voltar. Mas eu estava paralisada. Fiquei olhando para ele, para aqueles olhos fundos, sem piscar, até que vi uma lágrima escorrer do canto do olho esquerdo dele. Uma lágrima escura, quase preta, que desceu pela lateral do rosto e sumiu no lençol branco que o cobria. Com toda a coragem que eu não sabia que tinha, fechei a gaveta com força
tranquei o trinco e saí dali quase tropeçando nas próprias pernas. Voltei para a recepção, fechei a porta, encostei nela e chorei. Chorei de medo, de pavor, de desespero. Fiquei ali sentada até o amanhecer, sem coragem de olhar para as câmeras ou atender qualquer ligação. Quando o funcionário do plantão diurno chegou, me encontrou pálida, tremendo. Ele perguntou o que tinha acontecido, mas eu não consegui responder. Só peguei minha bolsa e fui embora. Naquele dia pedi demissão. Nunca mais voltei naquele necrotério. Consegui outro emprego em uma farmácia com salário menor, mas pelo menos não precisava ver mortos todas as noites. Mas sabe o que mais me assusta até hoje? Às vezes, quando estou sozinha em casa, lavando louça na madrugada, depois do meu plantão, ouço alguém me chamar. Uma voz rouca, abafada, que diz meu nome, bem baixinho, perto do meu ouvido, Camila. E eu fecho os olhos, respiro fundo e me pergunto, será que tudo aquilo aconteceu mesmo? Será que aquele homem realmente abriu os olhos e falou comigo? Será que ele estava vivo e eu não percebi? Ou será que era outra coisa? No fundo, eu não quero descobrir, porque se eu descobrir, talvez eu nunca mais durma em paz. Você teria coragem de trabalhar sozinho em um motel de estrada durante a madrugada? Eu achei que teria até viver o pior plantão da minha vida. Era meu primeiro dia de plantão noturno como recepcionista. O salário era pouco, mas era o que eu tinha. Cheguei às 10 da noite. Recebi as instruções rápidas do rapaz do turno anterior. E de repente, me vi sozinho na portaria. O lugar inteiro estava em silêncio absoluto, só com o som do relógio de parede marcando cada segundo. Me lembrando que a madrugada seria longa. No início foi tranquilo. Casais chegavam, saíam, alguns ligavam pedindo toalha ou cerveja. Eu tentava ignorar aquele cheiro forte de mofo que parecia impregnado nas paredes, misturado com o cheiro de cigarro barato. Mas depois das 2 da manhã, o movimento parou. Eu estava olhando as câmeras de segurança no computador antigo, quando percebi uma ligação perdida na tela. Era do quarto 7. Na hora, senti um arrepio subir pela minha coluna. Eu lembrava que aquele quarto estava interditado para reforma. Ninguém usava há semanas. Mesmo assim, peguei o telefone e liguei de volta. Caiu direto em silêncio. Nenhum toque, nenhuma voz. Apenas um chiado leve, como estática. Tentei me convencer de que era falha na linha. Mas, por volta de 3 da manhã, o telefone tocou de novo. O som foi tão alto no silêncio que quase me fez pular da cadeira. Atendi com a voz tremendo, recepção, pois não? Do outro lado, uma mulher respondeu. A voz era baixa, rouca, parecia doente. Pode trazer toalhas novas, por favor? Aqui no 7. Senti meu coração bater tão forte que quase desmaiei. Respirei fundo e respondi. Senhora, o quarto 7 está interditado. Não há hóspedes lá. Por alguns segundos, ela ficou em silêncio. E então ouvi algo que até hoje ecoa na minha mente. Um riso baixo, falhado, como se tivesse algo entalado na garganta. Logo depois ela disse, vem aqui, por favor, vem aqui me ajudar. Eu desliguei na hora. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o telefone cair. Fiquei parado, olhando para a tela do computador. Decidi olhar a câmera que apontava para o corredor do quarto 7. Ampliei a imagem. A porta estava lacrada com a fita amarela de interdição, mas havia uma sombra parada do lado de dentro, bem atrás da porta. Uma sombra que não deveria estar ali. Senti minhas pernas fraquejarem. Tentei ligar para o gerente, mas ninguém atendeu. Pensei em chamar a polícia, mas e se fosse trote? Eu seria demitido antes mesmo de receber meu primeiro salário. Foi nesse momento que ouvi um arranhado na porta da recepção. Parecia unha raspando na madeira. Corri para olhar pelo vidro, mas não vi nada. Abri devagar, pensando que fosse um gato, mas não havia nada ali.
Fechei e tranquei de novo. Voltei tremendo para o computador e, como se não bastasse, o telefone tocou de novo. Atendi quase sem voz. Recepção. A mulher falou num tom tão baixo que parecia choramingar. Vem aqui e me ajuda. Eu preciso sair. Me ajuda a sair daqui. Desliguei sem responder. Meu corpo tremia inteiro, mas eu precisava ver com meus próprios olhos. Peguei a chave mestra, acendi a lanterna do celular e fui andando pelo corredor. Cada passo ecoava como se eu estivesse andando dentro de um túmulo. Quando cheguei na frente do quarto 7, o cheiro que saiu debaixo da porta era tão horrível que quase vomitei. Um fedor de carne podre misturado com mofo. O lacre amarelo estava rasgado, pendurado na maçaneta. Girei a chave e, quando a tranca se abriu, ouvi um rangido que parecia gritar dentro da minha mente. Empurrei devagar. O quarto estava completamente abandonado. Mofo por toda parte, paredes rachadas, sem colchão na cama, só a armação enferrujada. A lanterna tremia na minha mão. Foi então que eu vi, no canto, agachada atrás do criado mudo, estava uma mulher. O cabelo dela era tão comprido que cobria quase todo o rosto. A pele era cinza, cheia de manchas roxas. Quando ela levantou a cabeça, vi os olhos fundos, vazios, sem nenhum brilho de vida. E quando abriu a boca para falar, ouvi aquele mesmo som molhado, falhado, que parecia um riso sufocado. Você veio. Agora me ajuda. Fica aqui comigo. Quando tentei recuar, senti algo gelado segurando meu tornozelo. Era a mão dela. Os dedos finos, frios como gelo, apertavam com uma força impossível para alguém tão magra. Olhei para o rosto dela e vi hematomas, lábios partidos, dentes quebrados. Era como se tivesse sido espancada até a morte. Com um impulso de puro desespero, chutei a mão dela e corri. Saí tropeçando pelo corredor. Bati a porta da recepção e tranquei. Me joguei no chão, encostado na parede, chorando sem conseguir respirar. Ali fiquei até o dia amanhecer. Quando o funcionário do turno da manhã chegou, me encontrou tremendo, pálido, com a roupa suja de poeira e lágrima. Pedi demissão na hora. Nunca mais voltei naquele lugar. Dias depois, ouvi os boatos. Dizem que anos antes uma mulher foi assassinada naquele quarto, espancada até a morte pelo amante. Ele sumiu, pagou pelo silêncio do motel e nunca foi investigado. Desde então, nas madrugadas, ela liga para a recepção implorando: vem aqui, me ajuda a sair daqui. Mas ninguém nunca conseguiu tirá-la dali. E você teria coragem de trabalhar sozinho num motel durante a madrugada, sabendo que a próxima ligação pode não ser de um cliente, mas de alguém que nunca mais vai sair? Nunca gostei muito de silêncio absoluto. Sempre me deu a sensação de que algo estava me observando, esperando eu baixar a guarda. Mas escolhi trabalhar no necrotério municipal porque o salário era bom. E eu precisava pagar o tratamento da minha mãe. Era um plantão noturno tranquilo, na teoria. Só precisava receber os corpos que chegavam, guardar na câmara fria e preencher as fichas até a equipe do IML chegar de manhã. Eram 12 horas de silêncio, café requentado e o cheiro forte de formol que grudava no meu uniforme e parecia nunca sair da pele. Naquela noite, tudo estava mais silencioso do que o normal. Era uma quinta-feira, por volta das 11h30. Eu estava sentado na salinha de atendimento, lendo notícias no celular para passar o tempo, quando a ambulância chegou. Os paramédicos desceram rápido, mas sem pressa no rosto. Já estavam acostumados. Era um homem, encontrado morto em casa pela filha, aparentemente infarto fulminante. Devia ter uns 60 anos. Pele morena, cabelo grisalho e rosto calmo, quase como se estivesse dormindo. Assinei a ficha de recebimento, ajudei a colocar o corpo na maca de aço e levei para a câmara fria. O necrotério tinha 2 câmaras, grandes, com 6 gavetas cada, e mais um freezer industrial antigo que usavam para os casos que demoravam muito a liberar.
Liguei a luz fluorescente, que piscou umas 3 vezes antes de acender por completo, e senti o cheiro forte de desinfetante misturado com o gelo velho que ficava acumulado nos cantos. Abri uma das gavetas vazias, empurrei a maca até encaixar na altura certa e deslizei o corpo para dentro. Mas antes de fechar a gaveta, algo me chamou a atenção. Os olhos dele estavam abertos, não completamente, mas entreabertos, com aquele brilho opaco de quem já se foi. Me arrepiei. Normalmente, quando o pessoal chegava, já estava com os olhos fechados ou com gaze nos cantos para não ficarem assim. Fiquei encarando por alguns segundos, me sentindo idiota por ter medo de um cadáver. Suspirei, coloquei luvas e fui tentar fechar as pálpebras, mas os olhos dele simplesmente não fechavam. Era como se tivessem travados naquela posição. Desisti. Fechei a gaveta com força, trancando o trinco, e saí da câmara fria sentindo um calafrio na espinha. Voltei para a salinha de atendimento, sentei, tomei um gole de café frio e tentei me distrair no celular. Mas toda vez que eu piscava, via aqueles olhos me encarando na minha mente. Resolvi andar pelos corredores para espantar o nervoso. O necrotério ficava nos fundos do Hospital Municipal de Passos, em Minas Gerais, mas era isolado. À noite, não. Tinha ninguém por perto, só o porteiro lá na frente a uns 200 metros e eu. Caminhei até o almoxarifado pegar mais luvas, depois fui até o banheiro lavar o rosto. Quando voltei para a recepção, ouvi um barulho seco vindo da câmara. Fria. Parecia um baque surdo, como se algo tivesse batido na parede metálica. Meu coração disparou. Fiquei parado, tentando pensar se poderia ter sido um rato ou algo caindo. Mas era impossível. Lá dentro não tinha nada solto. Engoli seco, peguei a lanterna e fui até a porta da câmara fria. A lâmpada fluorescente lá dentro estava piscando. De novo, iluminando o ambiente em flashes rápidos que faziam tudo parecer um filme de terror. Entrei devagar. O cheiro gelado e ácido me fez lacrimejar. Olhei em volta. Todas as gavetas estavam fechadas, menos a do homem que havia chegado naquela noite. Ela estava entreaberta, uns 10 centímetros só. O suficiente para eu ver o rosto dele, com os olhos ainda abertos, olhando diretamente para mim. Na mesma hora, senti minhas pernas falharem. Me apoiei na bancada de inox, tentando entender como aquilo era possível. Eu tinha fechado, eu tinha certeza, e o trinco estava travado. Cheguei mais perto, tremendo. Aproximei meu rosto, tentando ver se eu não tinha esquecido algum detalhe que fizesse a gaveta abrir sozinha. Foi nesse momento que eu vi. Os olhos dele não estavam mais opacos como antes. Agora pareciam molhados, vivos, brilhando sob a luz, fria que piscava. Dei um passo para trás. Foi quando ouvi um sussurro baixo, rouco, saindo de dentro da gaveta. Fecha! Por favor, fecha! O pavor tomou conta de mim. Eu saí correndo da câmara fria, tropeçando no carrinho de transporte, quase caindo de cara no chão de azulejo. Bati a porta com força e encostei nela, tentando controlar minha respiração. Meu coração estava tão acelerado que doía. Fiquei ali, encostado, por alguns minutos que pareceram horas. Eu tô ficando louco, pensei. É o cansaço, eu preciso dormir. Mas eu sabia que não era cansaço. Eu tinha ouvido, claramente, aquela voz pedindo para fechar a gaveta. Tomei coragem e entrei de novo. A luz estava estabilizada agora, iluminando o ambiente por completo. A gaveta estava totalmente aberta. O corpo estava na mesma posição, mas a boca estava entreaberta como se quisesse dizer algo. E os olhos estavam fixos em mim, quase suplicando. Reuni toda a coragem que eu não tinha, segurei a gaveta pelo suporte lateral e empurrei devagar, olhando nos olhos dele até o último segundo antes de o rosto sumir na escuridão de dentro. Tranquei o trinco, chequei 3 vezes e saí dali. Voltei para a recepção, sentei no banco de madeira
e fiquei olhando para a parede branca por horas, sem coragem de mexer no celular, sem coragem de dormir. Cada barulho mínimo fazia meu corpo inteiro se arrepiar. O tic-tac do relógio, o vento batendo na janela, tudo parecia amplificado. Quando o dia amanheceu e a equipe do IML chegou, eu estava pálido, com olheiras profundas. O médico legista perguntou se eu estava bem e eu só balancei a cabeça. Não tinha palavras para explicar o que vivi naquela madrugada. Eles tiraram o corpo da gaveta por volta das 7. Eu fiquei observando de longe. Antes de colocarem na maca, o lençol que cobria o rosto caiu. Eu vi, pela última vez, aqueles olhos abertos olhando para o teto. Mas dessa vez não pareciam mais vivos. Estavam opacos, sem brilho, como qualquer outro cadáver. Naquela manhã, pedi minha transferência para o setor de esterilização do hospital. Qualquer coisa era melhor do que passar mais uma madrugada naquele necrotério. Às vezes, enquanto limpo equipamentos ou preparo bandejas cirúrgicas, me pego lembrando da voz dele. Aquele pedido fraco, sufocado, ecoa na minha mente. Fecha, por favor, fecha. E eu me pergunto, se eu não tivesse fechado, o que mais ele diria?